começando o primeiro programa Forma Day. Eu sou a Vitória, leiga consagrada da Fraternidade, e estarei apresentando ele para vocês. Eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto da nossa Web TV, que é um sonho do nosso fundador, Padre Ailton. Vocês sabem que ele sempre prega isso para nós, e ele sempre fala do desejo que ele tem da Fraternidade São João Paulo II ser uma árvore que dá muitos frutos, e essa Web TV é fruto disso, tenho certeza. Eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto, de compartilhar com vocês um pouco da minha vida, um pouco do que eu aprendi, e eu espero que você goste, que você fique conosco. E desde já eu queria saudar todo mundo que está acompanhando, todas as pessoas que nos acompanham em todos os nossos programas na Web TV, e principalmente queria pedir para você compartilhar com seus amigos esse link do programa, da Web TV, e ajudar com que a gente faça o nome de nosso Senhor Jesus mais conhecido. A origem do programa, desse nome do programa, Forma Day, é uma história até engraçada. Eu estava trabalhando e assistindo o Intimidade Divina, porque, às vezes a gente tem aquele horário que a gente pode ficar um pouquinho no fone, que a gente pode parar um pouquinho, então eu sempre consigo, coloco para priorizar esse tempo às 2 horas da tarde para assistir o programa, então já fica a dica aí. E eu estava assistindo o programa do Intimidade Divina e era o irmão Samuel que estava fazendo nesse dia. E daí ele estava fazendo uma oração e eu estava só escutando o que ele estava falando. E ele começou a rezar, conduzir a oração, e ele começou a pedir para Nossa Senhora que Nossa Senhora conduzisse o programa, tudo que ele ia falar e tudo mais. E nessa oração, ele falava sobre ser forma de Deus. E ele pedia para Nossa Senhora, aquela que é Forma Day. E isso entrou assim, caiu no meu coração, porque calhou de bem no momento, ser bem numa semana que a gente precisava ter um nome pro programa, O padre estava pedindo um nome e eu tava rezando, enfim, tava pensando em alguma coisa, mas confesso que era um pouco difícil, porque eu não sou muito criativa com essas coisas assim de nome. Então eu tava tentando pensar e não batia a ideia muito bem com o que eu queria, e enfim. E aí, quando o irmão fez essa oração, isso caiu como se fosse uma semente, assim. E na hora eu fiquei, é esse o nome. E aí, eu peguei, guardei no coração, assisti o programa, foi muito bom. Eu vou até, inclusive, procurar depois pra guardar nos nossos arquivos, acho que eu devo ter no WhatsApp marcado. E eu fiquei com isso, assim, e guardei, e depois eu acho que eu fui partilhar com alguma irmã de comunidade. E, o que você acha desse nome e tudo mais? E daí, beleza, legal, acho legal, beleza. Fui levar pra quem? Pro próprio, pro irmão Samuel, que, deu origem, assim se podemos dizer. E aí ele pegou e partilhou que achava legal e tudo mais, que se o programa tivesse a ver com isso, com o nome, beleza, ele gostava. E eis que surge o Forma Day. E aí agora vocês devem estar se perguntando, o que é o Forma Day? Do que vai se tratar? Do que vai falar? E enfim. Forma Day nada mais nada menos do que é forma de Deus. E Nossa Senhora, ela foi a própria forma de Deus. E o intuito do programa, quando o padre me pediu, era exatamente isso, da gente falar sobre feminilidade, sobre coisas de menina, sobre coisas de mulher, sobre assuntos diversos, sobre mulheres da Bíblia, sobre as santas da igreja que tanto nos inspiram, e principalmente sobre a nossa essência feminina. Aqui na comunidade nós também temos um grupo de estudos de meninas que se chama Edith Stein. E nesse grupo nós partilhamos bastante coisas sobre esse universo, Não só sobre maquiagem, roupas e sapatos, mas principalmente sobre a nossa essência de mulher, segundo as cartas de São João Paulo II. E tudo isso é muito forte, porque hoje no mundo, assim, quando a gente para pra pensar, a imagem da mulher, principalmente a imagem da mulher, ela é uma imagem que está sendo e vem sendo cada vez mais desconfigurada, desformada. E qual que é a nossa resposta diante disso? Nós rezamos e nós lutamos para que se levante mulheres de Deus, mulheres tementes ao nosso Senhor, e que sejam aquilo que elas nasceram para ser, imagem e semelhança de Deus. Como eu disse, eu estou muito feliz de partilhar desse tempo com vocês. Espero aqui trazer várias meninas para poder partilhar também. Fazer com que esse seja um momento assim, não só um programa de meninas, com coisas de meninas,
mas que seja um tempo que a gente possa tirar com Deus e que a gente possa parar e olhar para nossa imagem, olhar para quem nós somos e descobrir a beleza que nosso Senhor colocou em tudo isso. Minha história com tudo isso se deu, acho que desde sempre. Eu sempre gostei muito de me arrumar, sempre gostei muito de fazer as coisas normal que uma menina faz, né? Só que quando eu entrei pra igreja, isso que meio que mudou. Eu tive dois extremos. O primeiro me arrumava e tudo mais, vinha pra missa às 7 horas da manhã com um batom preso na boca. E o segundo foi que, quando eu parei, porque eu falei, nossa, não, isso tá demais e eu preciso parar, e parei com tudo. Só que aonde tá o problema disso? Encontrar o meio termo, sabe? Eu tinha muita dificuldade disso, porque ou era de mais ou era de menos. Mas eu não conseguia encontrar, assim, a essência, o que da coisa, sabe? O porquê de fazer isso. Enfim, fui caminhando, sempre gostei, né? Como eu falei pra vocês, eu sempre gostei de me arrumar, sempre gostei de fazer todas essas coisas. E chegou o ponto de que Nosso Senhor, Ele foi mudando isso dentro do meu coração. Eu fui conhecendo o testemunho de várias mulheres, tem muitas mulheres que eu admiro muito, que são reais, assim, sabe? Dentro de comunidades, dentro da igreja, e que eu via que, cara, era bonito, sabe? Não precisava ser tudo ou nada, mas eu podia encontrar o equilíbrio e, enfim, ver as coisas. A gente tem aqui na comunidade, por exemplo, uma irmã que eu tenho, a Josélia, que, gente, a Jo, ela sempre está impecável. Pode ser na missa da segunda-feira, pode ser na missa do domingo. Ela sempre está impecável. E ela é até mais velha do que a gente, né, do que as meninas mais jovens. E ela sempre fala isso pra gente, ela sempre, que a gente tá conversando, que a gente tá partilhando, ela sempre fala sobre isso, sobre a importância da gente se arrumar, da gente se cuidar. Ela já é casada, né, há bastante tempo, e ela fala sobre isso também, o quanto isso faz bem pro casamento dela, porque imagina se hoje ela não fosse mais, óbvio, né, que ela não é a mesma pessoa de quando ela casou há, sei lá, 30 anos atrás, mas se ela não continuasse vivendo a essência, sabe? Se ela tivesse perdido se perdido diante das circunstâncias da vida, como que seria hoje pra ela? Então ela sempre partilha com a gente da importância da gente se cuidar, da gente se arrumar e de lembrar que isso não é pra nós e não é pro outro, mas é principalmente pra agradar Nosso Senhor, porque Nosso Senhor, Ele cuida de nós e da mesma forma com que Ele cuida de nós devemos cuidar de nós mesmos também, né? Então ela sempre deixa isso pra gente, uma coisa que a gente sempre partilha também entre as meninas aqui, da importância de tudo isso. E como eu tava dizendo pra vocês, quando eu comecei a buscar, né, ter um equilíbrio, buscar ter, né, alguma coisa assim, com tudo isso, eu aprendi muita coisa estudando e principalmente vendo a vida dos santos, né, lendo a vida dos santos. Porque antes de tudo, antes de exteriorizar, eu aprendi, e graças a Deus que foi assim, a viver internamente, porque quando eu li a vida dos santos, e principalmente a vida das santas, eu via algo dentro delas que chamava, sabe, que existia uma beleza. E, cara, as santas, a maioria das santas que a gente vê hoje eram religiosos e usavam hábito, um véu na cabeça, e não passavam batom nem sombra. E quando a gente para pra ver isso, a gente vê a essência. Porque, cara, quem olha, por exemplo, eu tenho muita devoção por Santa Gêmea. E quando eu vejo fotos, né, desenhos de Santa Gêmea, eu fico, meu Deus, que linda, nossa, como ela era linda. E isso não se dá pelo que ela era por fora, mas sim o que ela era por dentro, a essência de mulher dela. E quando a gente para mesmo até pra ver uma imagem de Nossa Senhora, é a mesma coisa que a gente tem. Aquela beleza, aquela... Nossa, perfeita, sabe? Por quê? Porque a essência de Deus reflete no exterior. E quando, né, eu fui começando a procurar sobre isso, vendo mais sobre essas coisas, eu parei pra ver isso. Parei nisso, de encontrar a beleza de Deus. E a partir daí foi como um rio, sabe? Que tem várias nascentes. Foi se dando, me levando pra cá, ou pra cá, ou pra cá. E principalmente de ver que
havia beleza no que Deus tinha me feito, sabe? Quando Deus me criou para ser mulher, ele não errou, ele não... essa aqui vai ser mulher. Não. Existia uma beleza, existe uma beleza. E existe algo que está dentro do coração dele que precisa ser revelado através da minha vida. Então isso sempre foi muito, muito forte, muito importante para mim também. E aí, claro, né, depois a gente vai aprendendo, vai vendo o que fica bom, o que não fica, o que é legal, o que não é legal, o que convém, o que não convém. Mas principalmente de ver que quando a gente fala, hoje na igreja a gente fala muito sobre também sobre a modéstia, né? Mas a gente se prende muito a um estilo de vida ou a um estilo de roupa. Só que a gente esquece e a gente comete um grande erro de associar uma virtude a algo que é terreno, sabe? A algo que passa. Por exemplo, quando a gente fala de uma saia modesta. Mas não é uma saia modesta, porque a modéstia é uma virtude. Virtude é atribuída a homens, né? A carne humana, a pessoas. E não a uma roupa. Então não tem como uma roupa ser virtuosa. Claro, através da roupa nós vivemos e conquistamos a virtude. Mas não que tem que ser assim. Porque cada um tem a sua vida, cada um tem seu modo de viver, seu modo de vestir, enfim, a sua essência, que não é igual à minha, por exemplo, né? Que aqui a gente só tem eu aqui, então não tem como dar muitos detalhes, exemplos. Mas associar a mim, porque o que eu sou, quem Deus me fez, não é igual a A, B ou C. Sou eu, é a minha vida, foi assim que eu me encontrei, é assim com que eu me encontro e é assim como eu vivo. Então, é um pouco, a gente precisa... Acho que a primeira lição, assim, a primeira coisa que a gente traz é isso, a desconstrução do que é terreno, passageiro, com o que é eterno. Porque a virtude, ela nos levará a viver uma vida eterna. A virtude, ela nos levará à santidade, à busca pela verdade e viver uma vida eterna. Não só uma saia que daqui a pouco já está desfiando e passa, enfim. Outra coisa também que eu queria falar com vocês era sobre a essência de que por graça e por sermos filhas de Deus nós temos, que é a essência de propriamente de filha, a dignidade de ser filhas de Deus. Quando eu pensei, né, quando surgiu o nome Formadei, depois eu fui pesquisar e enfim, quando a gente estava montando como seria o script do programa, como que funcionaria e tudo mais. Esse Formadei, esse ser forma de Deus era muito forte, né? Batia muito forte nessa tecla, principalmente por isso, porque quando a gente para pensar de sermos aquilo que Deus criou, de sermos a essência de Deus, de sermos aquilo que Ele sonhou como imagem e semelhança dele, esse ser forma é muito forte, porque a gente está se colocando numa condição de sermos moldadas, sabe? De deixarmos ser guiadas, deixarmos ser vividas e instruídas e tudo mais por Ele. E nada melhor do que o dono para nos ensinar, né? Para nos fazer viver. E isso tudo é muito forte, porque principalmente hoje a gente vê, tanto como eu havia falado antes, sobre a banalização, né? Sobre essa cultura do descartável que a gente vive, sobre a imagem da mulher ser totalmente desconfigurada e deixada de lado hoje. Quando a gente olha, volta os nossos olhos para nosso Senhor e sobre aquilo que Ele nos criou, aquilo que Ele nos fez para ser de fato, a gente para ver a essência. E isso é muito importante, porque quando a gente estuda sobre a essência, quando a gente deseja viver e nos abrimos para ser aquilo que Deus quer, é muito, muito bonito quando você descobre que, cara, Deus, Ele, sabe, Ele não errou quando nos criou, Ele não errou quando nos fez, Ele não errou quando nos deu a vida, sabe? Quando Ele soprou e houve vida em nós, assim, porque Ele pensou em cada uma de nós, sabe? Ele pensou desde o formato do meu cabelo, aquelas coisinhas, sabe? Que a gente escuta em retiro de primeiro amor. A cor dos meus olhos, o formato da minha mão. Ele pensou em tudo isso e não errou. Talvez quando a gente fala sobre a nossa imagem mesmo, né? Sobre a nossa autoimagem, a gente,
Claro, tem alguma coisa ou outra que a gente, poderia ser assim, ou poderia ser assado, ou, acho que eu não gosto do tamanho da minha barriguinha, né? Poderia dar uma emagrecida. Mas, e tudo isso é natural, é normal, né? Também não dá pra gente querer 100% humano e 100% Deus, só Jesus Cristo. Então, nós aqui temos, né, uma manchinha do pecado, então falhamos. E quando a gente para pra ver sobre isso, é normal, é natural. Mas isso não pode reger a nossa vida. Porque por muito tempo eu também fiquei presa a isso, sabe? Eu não tenho o cabelo perfeito, eu não tenho o rosto perfeito, eu não tenho o corpo perfeito. E isso me impedia de, sei lá, de ir pra praia, de sair com os meus amigos, de viver uma vida normal. E hoje, parando pra ver, gente, quanto tempo eu perdi. Quanto tempo eu perdi com essas coisas, sabe? Presa a coisas que, enfim, aqui na Terra vai passar e que não vai me levar a lugar nenhum. Pelo contrário, só me prendeu e realmente não me levou a lugar nenhum, porque eu deixei de viver muita coisa, porque eu tava presa ao que as pessoas iam pensar, ao que não tava bom, ao que eu não podia, enfim, mudar. Só que eu sempre falava, e isso eu falava até na terapia com a minha psicóloga, porque uma vez ela me perguntou: Vicky, como que você se sente com a sua autoimagem, né? Com o seu corpo, com a sua aparência, como que é isso pra você? E eu falava pra ela, olha, é até engraçado, mas eu falava pra ela, olha, o que é bom eu aproveito, o que não é, eu tento mudar. Se não dá pra mudar, eu aceito e vivo. E porque é justamente isso, sabe? Não tem como, sei lá, eu não gosto da minha sobrancelha. Eu consigo mudar o formato, o designer dela, então eu vou lá e mudo. Agora, sei lá, não gosto do meu nariz. Dá pra fazer uma cirurgia? Dá pra fazer uma cirurgia. Tenho condições de fazer uma cirurgia? Não tenho condições de fazer uma cirurgia. Então eu tenho que o quê? Aceitar. Porque senão eu vou viver assim, tampada, tipo, sem nariz, não dá. Então, não é tipo, eu não vou ficar presa a isso, sabe? Não posso, sei lá, tirar uma foto porque eu não gosto do meu nariz. Não, é o meu nariz. Deus quis ele assim e amém, né? Vamos viver. Então, vocês conseguem perceber a diferença? Vai me falando aí nos comentários, porque eu quero acompanhar tudo e saber também o que vocês estão achando, como que tá sendo, se tá sendo legal, se tá sendo chato. Se tivesse sendo chato, vocês não me falem. Mas pra gente poder interagir também. Aqui na comunidade, as meninas, a gente tem como regra de vida, no domingos e dias de festas, sempre colocar uma roupa mais arrumada e principalmente, né, se preparar para a Santa Missa. O padre, ele gosta bastante disso, ele exige bastante de nós, tanto é que faz parte da nossa regra de vida, com que a gente se arrume para visitar Nosso Senhor, para a maior festa. E uma coisa que ele sempre fala é que às vezes a gente se arruma sempre para ir para casamento, para ir para um baile, para ir para uma festa, mas para ir para maior festa das festas, para ir para o nosso encontro, sabe, com o Nosso Senhor, nós não se arrumamos. Então, isso acho que entra até num testemunho pessoal meu. Porque antigamente, né, quando eu comecei a caminhar e tudo mais, eu não ligava muito pra essas coisas, né? E era engraçado porque, tipo, sei lá, tinha alguma festa, algum aniversário, a gente se arrumava tudo. Aí acabava chegando um pouco mais tarde e tudo mais. No domingo de manhã ia pra missa, só acordava, prendia o cabelo, jogava uma água no rosto e ia pra Santa Missa. E aí depois, sei lá, tinha alguma coisa à tarde, o que você fazia? Se arrumava toda pra ir pro evento que você tinha à tarde. Só que aí o tempo foi passando e acho que a gente mesmo foi percebendo, sabe? Que existia um problema nisso, né? Algo de errado não estava muito certo. Porque quando a gente para pra ver o porquê que a gente se arruma tanto pros outros e pra Nosso Senhor a gente sempre, vai assim mesmo, não tem tanta importância. E quando a gente acho que somente diante de Deus mesmo, somente se deixando ser moldada por Ele, ser cuidada por Ele, a gente consegue entender e consegue enxergar o valor e a beleza diante disso. E acho que eu não lembro muito bem de datas e tudo mais, mas quando eu comecei a viver essa transição, sabe, de parar de, sei lá, de me arrumar, de fazer as coisas porque eu queria, porque eu gostava e porque eu queria
ficar bonita. De olhar e ver que, cara, Deus, ele me fez mulher, ele me fez menina, ele me deu essa essência e eu preciso honrá-lo com isso também, sabe? E daí, quando a gente para pra ver hoje, tipo, pra gente ir pra missa, pra gente ir, sei lá, pra qualquer lugar, a gente consegue ver que em tudo nós estamos dando glória a Deus, em tudo nós estamos honrando o seu nome. E ser forma de Deus, né? Ser forma de, acho que é muito isso. Você se deixar ser moldada por Deus e deixar com que Ele reine, sabe? Mas se eu posso dizer algo maior do que deixar com que Ele reine, é deixar ser mudada, transformada e vivida por Ele, sabe? Inteiramente. Quando a gente para pra ver sobre isso, é muito forte, porque, claro, cada pessoa, e principalmente quando a gente fala sobre um ambiente de igreja, cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua vida, o seu passado que já viveu, tem a sua história de vida, e é muito difícil a gente falar sobre isso, e eu sei porque eu converso com muitas meninas, com muitas mulheres, e eu vejo que é um pouco difícil, porque quando a gente fala sobre, sei lá, por exemplo, mulheres que já são mais velhas ou que já têm um tempo a mais de caminhada, de experiência de vida, elas têm uma história diferente da nossa, por exemplo, da minha, né? Sei lá, quando eu tava nascendo, muitas já eram mães e já estavam casadas, e é muito diferente você construir algo hoje, com o que a gente vive hoje, em 2020, por exemplo, com o que elas viviam há 20 anos atrás, né? Com o que elas viveram, e principalmente, né, com toda a influência da sociedade. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso também, porque às vezes a gente quer impor padrões e modos e gostos e gestos e enfim, em algo que antes a gente precisa ver, sei lá, sobre a nossa história, sabe? É muito diferente, por exemplo, a minha mãe de mim. Porque a minha mãe, ela, sei lá, ela viveu a vida inteira dela cuidando dos filhos, em casa e tudo mais. E hoje eu trabalho, estudo e vivo uma vida, tenho uma rotina totalmente diferente. E em casa a gente fica à vontade, né? E na rua, felizmente, não dá pra gente sair à vontade, né? Como, né? Tudo bem que tem gente, né, que aí faz o que quer da sua vida e aí, infelizmente, eu não posso interferir. Mas, e hoje, sei lá, pra ela, deixa eu ver um exemplo, porque ela está me assistindo e daqui a pouco ela vai começar a comentar aqui que eu estou falando dela. Mas, sei lá, pra ir, sei lá, num churrasco de família, assim, tipo, coloca um chinelo, um short, uma camiseta e vamos. E eu sou muito assim também, porque eu gosto de ficar confortável, gosto de ter paz e de não ficar me preocupando com as coisas. Mas, sei lá, às vezes você acordar, passar um pente no cabelo, passar um brilho na boca e colocar uma roupinha mais arrumada, uma camisa que não tá furada, isso já faz muita diferença no nosso dia. Porque, principalmente agora, nesse tempo que tá todo mundo em casa, que tá todo mundo trabalhando, muita gente tá trabalhando de casa, a gente vê a diferença que isso faz no dia a dia. Porque não é todo dia que a gente acorda também, e, gente, a boca que fala é a primeira que escuta, porque eu sou muito assim, não é todo dia que eu acordo, uau, hoje eu vou fazer e vamos lá que eu vou e... Não é todo dia. Tem dia, e eu sempre compartilho no meu Instagram, na sexta-feira é sempre um dia que aqui a gente se arruma um pouco mais, né? Conta do dia, no sextou, final de semana, então a gente dá, né, uma caprichada a mais. Mas tem dia que, tipo, sei lá, na segunda eu tô, tipo, cansada, porque a gente teve muita atividade do final de semana na comunidade, enfim. Aí na terça eu penso, tô cansada também, porque acabou de começar a semana. Mas eu falo, não, já é terça, vamos lá. Aí, né, você já dá mais uma arrumadinha. Aí na quarta eu já fico, tipo, quarta-feira. Gente, quarta-feira é o meu dia preferido da semana. Então eu já fico tipo, quarta-feira, vamos lá. E aí, sabe, isso já vai nos inspirando. E tem dias também que eu acordo, tipo, muito, sei lá, desanimada, acordo triste, sei lá, na TPM da vida, na bad. Mas eu falo, não, se eu sair desse jeito, vai dar ruim, porque eu vou ficar o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro fora. E nessa desmotivação. Então, vamos lá, levanto, tomo um banho, arrumo meu cabelo, coloco um brinco, coloco um colar, passo uma maquiagem no rosto, e isso já muda totalmente o meu dia.
Pode parecer uma besteira, mas isso pra mim eu aprendi e pra mim é muito verdade isso. Muda muito, 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 muito o meu dia. Isso faz um bem danado, danado, danado pra minha vida, pras pessoas que estão ao meu redor, porque, né, gente feliz, o que a gente tem pra transmitir? Felicidade, né? Então eu acredito que isso é muito importante e eu queria... Acho que já entrando um pouco, né, no assunto do que a gente vai tratar aqui e tudo mais, acho que isso já é um dos assuntos também muito importante pra gente tratar aqui, né, sobre essa disposição. Porque existem duas... Eu aprendi num curso de universitários que eu fiz no começo desse ano, que pra uma alma ser dirigida, isso era na direção espiritual, mas trazendo pra direção humana, se posso dizer assim. Pra vida humana, assim, né, pro nosso dia a dia, duas condições pra gente querer mudar, pra gente querer viver coisas novas, enfim. A vontade de querer mudar, né, então a vontade de querer fazer a diferença e aceitar a diferença, né, porque não adianta só a gente querer mudar, querer, sei lá, criar novos hábitos e fazer novas atividades se a gente não tá disposto a isso. Porque querer só por querer não vai acontecer sozinho, né? Então, acho que essa já é uma coisa bem bacana pra gente trazer e trabalhar aqui, né? Ao longo das semanas, assim. A vontade de se permitir ser formada, de permitir ser mudada por Deus e de permitir com que a vontade dele nos mude, né? Nos ensine. Outra coisa também muito importante, como eu estava falando no começo sobre a vida das santas, né, que muito me inspiraram na parte espiritual, na parte interior, eu fui aprendendo também com as mulheres da Bíblia a essência mas não a essência da espiritual, sabe, da vida de oração e tudo mais, mas a essência de ser temente a Deus e a essência de usar as características que Deus nos deu, as características com que Deus nos criou ao nosso favor. Porque quando a gente olha para a história de Débora, quando a gente olha para a história de Esther, quando a gente olha para a história de Ruth, a gente vê histórias de mulheres que foram totalmente tementes ao nosso Senhor e que fizeram a mudança e fizeram a revolução como seu povo. E isso, cara, nossa, isso me inspirava demais, demais, demais. Me inspira demais até hoje quando eu paro pra ver, sei lá, sobre a história da rainha Esther, que, cara, o rei encontrou algo diante de tantas rainhas, o rei encontrou algo nela que chamou a atenção, sabe? Algo nela que, cara, mudou, assim, algo que ele olhou e falou, eu quero Esther. Que era a vida de oração, porque Esther, e eu já assisti até um filme que conta sobre a vida dela. Eu já dando spoiler, porque esse era o tema do próximo programa, mas eu já tô falando agora, mas tudo bem. Quando Esther, ela vai se encontrar com o rei, né, ela tinha muita vontade de casar, ela queria muito isso. E quando ela vai se encontrar com o rei, ela conversa com o pai dela e ela fala que ela tem medo e tudo mais, dele não achar ela bonita, dele não achar ela graciosa. E ela para e fala, não. Ela para e faz uma oração, né? Que pro Senhor olhar pra ela, pro Senhor cuidar dela e pro Senhor fazer com que a vontade dele seja feita. Que se fosse pro rei chamá-la pro casamento, ela iria. E aquilo é tão sincero nela, ela é tão temente a Deus com aquilo, que quando ela vai se encontrar com o rei olha pra ela e vê uma beleza que ele não tinha enxergado em nenhuma outra. E isso meio que conquista o coração dele, né? E aí é assim que ele a escolhe. E isso, quando a gente para pra trazer pra nossa vida hoje, é muito forte, porque às vezes a gente fica tão presa à nossa imagem aqui, se a roupa tá legal, se o cabelo tá bom, se a saia tá no tamanho certo. E a gente esquece da essência, né? De nos conectarmos e de falarmos com Deus, de viver aquilo que Ele sonhou para nós. Porque talvez Esther, se ela não tivesse rezado, se ela não tivesse orado ao Senhor e pedisse para que a vontade dele se revelasse para ela, não teria acontecido e de nada ia adiantar todos os adornos dela
isso talvez não ia adiantar de nada, sabe? Ela era só mais uma entre todas as que estavam lá. E a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Ele, nos faz diferente e nos dá essa essência. Então, eu queria trazer muito isso também aqui pra vocês, sobre essas histórias, porque isso me inspira muito, 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 muito mesmo, assim, de ver que eu consigo usar e eu posso usar aquilo que Deus me deu de qualidade, que Deus me deu de essência, que Deus me deu por natureza, também ao meu favor, sabe? A gente tem mais... Eu ia falar de mais exemplos, mas esses são assuntos para os próximos programas, porque aí a gente consegue bater um papo bem bom sobre isso. E quando a gente para pra ver sobre todas essas coisas, sobre as mulheres da Bíblia, sobre as santas da igreja, sobre tudo aquilo que a gente tem e tudo aquilo que é a igreja, porque, gente, a igreja é muito rica quando fala sobre esses assuntos. Porque às vezes a gente pensa, isso é coisa de menina, isso é... principalmente os meninos, né? Tem muita rixa. Eu não sei se tem menino assistindo, mas eu acho que não, né? Mas quando a gente fala sobre essas coisas, a gente fica muito preso também aqui, né? As coisas aqui da terra. Só que a igreja, ela é muito, muito, muito rica sobre esses assuntos também. Eu já vi e já li um trecho de escritos de São Tomás de Aquino, que ele fala sobre cuidado da mulher, sobre como a mulher deve se portar, deve se vestir, deve se cuidar. E, cara, São Tomás de Aquino, sabe? Então, quando a gente para pra ver sobre essas coisas, a gente acha, primeiro, que é uma extremidade muito grande e, nossa, isso é muito difícil pra mim, eu não vou conseguir e tudo mais. Ou então, uma banalidade, uma futilidade muito grande também. Só que não é sobre isso. Não é uma coisa banal, sabe? O que eu quero deixar pra vocês, assim, o que eu quero que a gente trate bastante sobre isso, é que não é uma coisa banal, não é uma coisa que vai passar e tudo mais. É muito mais que isso, sabe? Eu tenho certeza que se você tá participando, tá assistindo esse programa hoje, e alguma coisa já mexeu aí dentro. Alguma coisa já, seja na vida interior, quanto na vida exterior também, porque a gente vai tratar muito sobre isso. Elas andam juntas, como eu falei sobre a Rainha Star, não tem como você separar. Elas andam muito juntas. E qual acho que, sei lá, o primeiro passo que a gente pode deixar e que a gente pode trabalhar pra isso, sabe? O se permitir, como eu falei pra vocês, né? É uma via de mão dupla. A gente tem que querer, mas a gente também tem que se permitir viver isso. Porque pra mim também não foi fácil, não foi de uma hora pra outra e, nossa, um dia, como eu falei pra vocês, eu ia de batom preto pra missa e no outro eu ia descabelada e que não precisava de tudo isso pra encontrar com o Nosso Senhor, porque ele olhava pro meu coração. Nossa, era bem isso que eu falava. Coitada, nossa, coitado dos meus irmãos nessa época. Mas de ver que eu preciso me permitir, sabe? Faz a experiência. Se você não tem o costume de se arrumar pra ir na Santa Missa, se arruma, tira um tempo, acorda meia hora mais cedo e, sei lá, sabe? Se permita viver isso. Se você não tem o costume de, sei lá, pintar as unhas, tira um tempo pra fazer isso, sabe? Porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar, que isso vai fazer um bem pra sua alma, vai fazer um bem pra você. E no final você vai ver e vai sair daquilo, sabe? Era banal e não, nossa, até que pode ser. E tudo isso que eu tô falando são exemplos que serviram pra mim, que me ajudaram. Mas às vezes pra você pode ser diferente. E óbvio que pra você é diferente. A forma com que a gente fala aqui é uma forma com que eu acredito que vai fazer um bem pra todas. Mas você sabe daquilo que você precisa e daquilo que a sua alma precisa também, sabe? Eu sempre converso bastante com as meninas no Instagram. E uma vez uma menina me perguntou, foi até algumas semanas atrás, sobre vida de oração. E que ela estava um pouco desanimada e como que ela conseguia, o que ela podia fazer pra mudar isso. E eu falava pra ela algo que funciona pra mim e que eu pratico muito, que é confissão e decisão. Às vezes, o reflexo da nossa alma se dá no nosso dia a dia, né? Na nossa vida e tudo mais. E às vezes, sei lá, a gente precisa de uma boa confissão, a gente precisa de um bom exame de consciência, a gente precisa de uma decisão de querer mudar, de uma decisão de dar uma nova chance pra Deus, sabe? Às vezes é uma inversão de papel, porque Deus, ele nos dá todos os dias uma nova chance de viver, uma nova chance de ser melhor.
Mas às vezes a gente precisa também se permitir e dar uma chance com que ele para que ele nos dê uma nova chance, sabe? E de se permitir viver isso, de querer viver isso, porque, como eu falei pra vocês, pode ser, aos olhos humanos, coisas banais, coisas que não fazem diferença e tudo mais. Mas quando a gente para pra ver diante de Deus sobre isso, a gente vê que existe uma beleza e que vai sempre, gente, sério, se alguma menina testar, fazer isso e falar, olha, Vitória, pra mim não fez diferença alguma, pra mim não deu em nada, por favor, venha me falar. Semana que vem, no próximo programa, você comenta aqui. Fiz o que você falou no programa passado e não deu em nada. Que eu vou querer muito saber o porquê e a gente vai conversar sobre isso. Tanto pra essência, né? Pro nosso propósito dessa semana, de fazer esse exercício, sabe? E de se permitir, sei lá, às vezes é um batom que você vai passar, às vezes é uma confissão que você vai fazer, às vezes é uma roupa mais bonitinha que você vai colocar, uma vida de oração que você vai colocar em ordem novamente, mas de entender que a essência humana e a nossa essência espiritual, elas andam juntas e que não dá pra separar. Da mesma forma que não dá pra separar o corpo da alma, não dá pra gente separar o que nós vivemos hoje aqui com o que nós vivemos diante de Deus, com a eternidade. E eu acho que vocês perceberam que eu falo pouquinho só, né? Bastante assim. Mas acho que pro nosso primeiro programa, pra gente se conhecer, pra gente, né, bater um papinho assim, acho que deu pra passar alguma coisa, né? Comentem aí pra eu ver se, né, tá funcionando ou não está funcionando, porque senão... Mas, o principal e a essência de tudo, né? Nos deixar sermos formadas por Deus, nos deixar ser formadei, a essência do que Deus nos criou, a essência daquilo que de como Ele nos fez e para onde Ele nos fez, sabe? O nosso fim não é essa terra, a nossa vida ela não vai terminar porque a gente usou aqui um batom e uma maquiagem, enfim, acabou aqui. Não! Eu vou bater muito nessa tecla e acho que todo programa eu vou falar sobre isso pra vocês. Não vai terminar aqui, não é sobre isso, não é sobre as coisas que a gente vive aqui hoje. Não. Existe algo a mais, existe algo além e é pra isso que a gente vai viver, sabe? É isso que a gente vai buscar e é isso que nós iremos empregar na nossa vida. E que tudo seja para a maior honra e glória de nosso Senhor, que tudo seja para que o nome dele seja conhecido, sabe? É muito legal quando você tá, sei lá, andando e alguém, tipo, para e fala, nossa, que menina bonita. Principalmente aqui, a gente que frequenta bastante a paróquia, as velhinhas do apostolado da oração, assim, né? Elas sempre param a gente e falam, nossa, que moça bonita, nossa, que bonita você tá hoje, nossa, que essas coisas. E isso é legal, porque às vezes elas veem algo que nem a gente tá vendo, sabe? Às vezes pra gente passa e... só vem mais um dia aqui, e às vezes uma senhorinha para e comenta, e a gente já vê que aquilo muda, sabe? Elas conseguiram enxergar, e gente, com total amor, carinho, sabe? Com uma pureza, assim, que a gente para e vê que, cara, olha só, ela achou legal, olha só, achou bonito. E isso reflete quem nós somos em Deus, sabe? Porque às vezes ela tem, sei lá, uma neta dela que tá em casa lá e perdida na vida e ela fala, olha, lá na igreja tem umas meninas tão bonitas, tão legais, de Deus e tudo mais. E às vezes a gente tá evangelizando e a gente tá testemunhando e a gente nem imagina que a nossa vida, o nosso testemunho de vida mesmo, né? Porque nem todo lugar, a gente vai ter a oportunidade de falar de nosso Senhor. Mas que a nossa vida, ela desperte com que as pessoas queiram conhecer o Cristo que a gente vive e o Cristo que a gente segue. Então isso é muito forte, assim, é muito importante de saber que é mais que isso, sabe? É além do que a gente vive aqui hoje. A gente tá alcançando e a gente tá chegando em lugares que a gente nem imagina através de quem nós somos, de como nós nos vestimos, de como nós nos portamos e de como nós vivemos. As pessoas, elas buscam conhecer e toda pessoa, ela tem dentro do coração dela um lugar que só Deus pode preencher. E isso aqui no Bar na Fé, que é um dos programas que a gente tem aqui na comunidade, programa não, formação, que a gente tem aqui na comunidade, a gente aprendeu sobre isso.
toda pessoa, ela tem dentro do coração dela uma sede de Deus, um desejo de Deus, e que precisa ser despertado. E às vezes a gente passando e a gente vivendo, isso acaba despertando. Então, de ver, né, mais uma vez, que não é sobre o que a gente vive aqui, mas sobre aquilo que Deus ele tem para fazer na nossa vida através de nós. Então, aonde os nossos braços não conseguem chegar, aonde os nossos passos não conseguem alcançar, Deus ele se faz presente e ele se faz ser alcançado através da nossa vida, tá bom? E eu acho que é isso, vamos chegando ao final do nosso programa e eu queria que vocês mandassem sugestões, porque aqui a gente vai consertando um avião voando. Então eu queria que vocês mandassem sugestões de temas, de convidados, que eu quero muito trazer convidados. Eu tenho umas amigas que me ajudam muito e eu queria muito trazê-las aqui pra gente bater um papo também sobre isso. E eu queria que vocês deixassem, enfim, sugestões, se vocês gostaram, se tá legal, o que vocês querem ver, o que vocês querem que a gente fale aqui sobre todo esse universo. E eu acho que é isso, tá bom? Então vão me comentando aqui. Depois vocês, quem quiser me mandar uma mensagem lá no Instagram também pra poder conversar, enfim, pode me chamar, pode me mandar mensagem, pode fazer, enfim, o que vocês quiserem. E a gente sempre vai conversando pra que esse programa, ele não seja só mais um tempo que a gente vai tirar pra... não tenho nada pra fazer aqui, vou lá assistir. Não, mas que seja de fato um tempo que a gente se encontre com o nosso Senhor e que nós nos deixamos ser moldadas por Ele. É isso, muito obrigada por todos vocês que assistiram. Não esqueçam de curtir esse vídeo, seguir a gente no Instagram, FSJPI, todas as nossas redes sociais. Gente, se inscrevam no nosso canal, divulga para os seus amigos. Também venham conhecer a nossa loja. Aqui na parte de cima da loja é o nosso estúdio, então venham conhecer a nossa loja, os nossos produtos. E é isso, tá bom? Fiquem com Deus, salve Maria Imaculada e até semana que vem.